Boa noite, pessoal. Saudações tricolores. Hoje eu passei o dia inteiro tentando descobrir alguma coisa nova. Porque eu ontem ou anteontem eu falei alguma coisa que explodiu agora, né? Explodiu mesmo. Eu falei, eu tenho um amigo, eu não tenho. Falei, acho que no último vídeo de ontem. Eu não tenho informações, não tenho amigo que me dá informações, não tenho repórter que trabalha para mim, não sou repórter, não sou jornalista, mas um amigo me falou. A única coisa, por enquanto, que o Fluminense tem mais ou menos encaminhado é o Vitinho. Ontem à noite explodiu. Agora é o Vitinho. Vai ser o Vitinho. O Vitinho vai ser contratado, pode ter certeza disso. Aí eu queria fazer mais algumas observações sobre o Vitinho e falar uma coisa nova no final do vídeo. Primeiro, que é um comentário fazendo uma análise de alguns torcedores do Fluminense, principalmente aqueles que participam de redes sociais, de sites do Fluminense, no Twitter. Me impressiona, porque você vê que a gente nota que são pessoas de boa educação que eu falo no sentido de ter tido educação, ter cultura, mas a impressão que dá é que só fala a parte que não raciocina. E pior, parece que não lê. Então eu queria falar duas coisas aqui. O primeiro são essas pessoas que tem que contratar, também acho que tem que contratar. Tá? Isso aí não tem a menor dúvida. Eu acho que o Fluminense tem uma mancada federal. Porque o Arias, todo mundo sabia que ia sair. Aquele choro do Arias, por mais que o Arias tenha dito que não foi assim, chorou porque sabia que ia sair e se ferrou. E queria chegar numa final, não foi, saiu chorando. Mas já sabia que ia sair. Aí o Mário vem com aquele papo dele, que nem aquele papo que ele deu ao Fernando Diniz. Se abraçaram, ficaram meia hora abraçados no aeroporto. Aí veio aquela senhora e falou assim, que cena linda. O Mário Bittencourt é chegar a essas babaquices. Ninguém acredita nisso. Agora ele fala a mesma coisa que ele falou. Não, e não tinha proposta nenhuma. Claro que já tinha proposta, estava tudo fechadão. Ele já sabia que o Wolverhampton ia comprar, ele já tinha aceitado o valor do Wolverhampton. Quer dizer, foi uma coisa mal feita desde o início. Na hora que ele contratou, na hora que ele renovou o contrato do Arias, olha, você vai sair se aparecer uma boa proposta. Qual é a boa proposta? Acima de 30 milhões de euros. Não 17. Essa é a primeira coisa. Depois você já sabia que ia sair, já tinha que ter um mapa de quem que eu vou contratar. Antes dele sair, que é para poder, inclusive, pegar um precinho um pouco mais baixo. Porque agora subiu tudo. Já não tem nada barato. Aí subiu mais ainda, porque, o cara saiu, o melhor jogador da América do Sul saiu, vai comprar quanto? Qualquer vagabundo vai querer ganhar 2 milhões, 1,5 milhão, 3 milhões, cara. Aí estão falando Vitinho, o Vitinho vai pagar 1 milhão pro Vitinho? Vai pagar 1 milhão de salário, de luva e mais outras coisas, vai dar 1 milhão cacetada. É que nem o Grêmio. O Grêmio está agora, hoje saiu a notícia de que aquele empresário que quer ser presidente do Grêmio vai emprestar um dinheiro. Antes o cara ia comprar, agora ele vai emprestar um dinheiro e depois vai se ressarcir desse dinheiro para comprar o Roger Guedes. Aí disse que ele ia fazer fez uma proposta de 10 milhões de reais, ou faria uma proposta de 10 milhões de dólares. Aí já ouvi que já são 15 milhões de dólares. 15 milhões de dólares. Fazendo um dólar que não existe, de 5 reais, são 75 milhões. O dólar está 5,60, 5,70, quase 6. Vamos botar 75 milhões de reais para 15 milhões de dólares. O cara vai emprestar. Não, o cara é multimilionário. Ele já falou que vai se ressarcir. Aí me lembrei que a torcida do Fluminense, como a maioria das torcidas, fala um monte de bobagem, abobrinhas, mas não consegue ver outros clubes. Se você gosta de futebol, você não pode gostar só do seu time. Você tem que saber o que está acontecendo no resto todo.
Antes da Leila entrar, da Crefisa entrar, o Palmeiras teve 2 presidentes anteriores a ela. Um é um economista, que o Palmeiras se ouve mal pra caramba. Ele é um economista famoso, professor, palmeirense, alucinado. O nome agora está me fugindo, mas é um economista famoso, é um paulistano famoso, não sei se é paulistano, ele mora em São Paulo. Foi o presidente antes do Palmeirinha. Palmeirinha, um milionário que foi presidente do Palmeiras e na época ele era piloto de rally, disputava o Mundial de Rally na Divisão 2, correndo pela Mini. Esse cara injetou dinheiro para burro no Palmeiras, foi quando o Palmeiras começou a se levantar. Mas o Palmeirinha saiu, ele ficou um mandato só e saiu, o Palmeiras deu uma levantada, aí veio a Leila, aí acabou. Mas o Palmeirinha emprestou dinheiro. Ele emprestou dinheiro, emprestou assim, mas ele cobrou tudo. A Leila teve que pagar, ó, tá aqui, ó, bonitinha. Não vou fazer um juro de 5% ao mês, mas também não vai ser um juro de 2%, não, vai ser juro de 4%. Então, esse camarada aí que tá dando, para começar, ele já comprou a dívida da Arena, tudo mal explicado pra caramba, né? Como tudo no futebol brasileiro é mal explicado. Ou esse cara aí comprou 130 milhões da administração da Arena. Uma coisa de maluco. Agora ele vai emprestar o dinheiro. A administração ele não emprestou. Comprou, não sei como é que ele vai fazer. Agora ele vai comprar o Roger Guedes. Roger Guedes já falou que quer ganhar 5 milhões de reais por mês. 5 milhões. É o que ele ganha lá no Al Rayyan. Se ele vier para cá, é o time do coração. Tá bom, ele vai ganhar 3 milhões e meio. 3 milhões e meio. São 13 vezes 3 milhões e meio, porque ele não é 13º. Tem direito de mais, também tem 13º. Vai fazer as contas. 50 milhões por ano. 150 milhões no contrato de 3. Ou seja, um prêmio de Mega Sena acumulado. Aí o Grêmio ainda tem em cima disso os encargos. Eu acho uma maluquice. O futebol brasileiro não pode fazer isso. Aí a gente ouve, falando da torcida. Esse vídeo vai ser grande, gente. Falando da torcida. A torcida do Grêmio toda feliz da vida, né? Quando aparece um cara desse, esse cara, no mínimo, ele quer ser dono da SAF. Ele quer ser um CEO também, que nem o nosso amigo. Nosso amigo não, amigo de vocês, meu não. Aí você vê a torcida fazendo esse tipo de comentário, e tem alguns caras que tem audiência pra caramba. Aí é inadmissível um sujeito desse fazer esse tipo de comentário. Por que o André Esteves não bota isso no Fluminense? O André Esteves é empresário, o André Esteves é banqueiro. Falando num português claro, ele caga uma montanha pro Fluminense. Se ele for fazer alguma coisa com o Fluminense, que é o caso que ele quer ser acionista também na SAF, que ele está montando para ser, ele vai ganhar dinheiro. Ele não é o John Textor, é pilantra. Está explodindo. Hoje saíram mais notícias hoje da briga dele agora com o investidor americano. Ele está com uma briga com a Ares, que é investidora no Lyon. Agora saiu a briga com o investidor americano. E o cara também quer o Botafogo. Quer dizer, o Botafogo está nas bicas o Botafogo de Futebol Regatas, que é dono de 10% desse negócio, daqui a pouco vai ter que ir para a quarta divisão. Quarta divisão não. Tem que jogar o Carioca para poder ter direito a jogar a quarta divisão e ir subindo quando acabar. Porque não tem jeito. E a dívida está crescendo. Então, esse cara quer ser CEO. Esse do Grêmio. Está na cara. Agora, a torcida quer que o André Esteves... Não é um ou dois, não, são vários. Vários caras que aparecem toda hora. O cara é bem formado, culturalmente, educacionalmente. Cara, tem caras que são formados nível superior. O cara fala, por que o André Esteves não bota dinheiro? Porque não vai botar, ele não é bobo, cara. Se ele colocar dinheiro no Fluminense, ele vou botar 10 e vou retirar 20. Tá aí a família Menin
dona da CNN, dona do Banco Inter e da MRV. O cara é presidente da MRV. Acionista, dono da Rádio Itatiaia, dono da CNN, dono da MRV, dono do Banco Inter, dono, ele tem, além da Rádio Itatiaia, ele tem um outro negócio forte pra caramba. Além de um vinhedo em Portugal, ele tem marcas de vinho em Portugal, uma vinícola. Esse camarada já falou, pô, não tá dando não. Estava em atraso agora, arranjaram dinheiro, injetou dinheiro contra a vontade para não perder todo o time. E o cara quer tirar o time de campo. Por quê? Porque ele prefere continuar sendo torcedor do Atlético Mineiro e credor. Porque ele abriu mão, entre aspas, né, de cobrar 1 bilhão do Atlético Mineiro pela construção da Arena do Galo. Foi a MRV que criou, que construiu. Então, esses caras, pô, não vai contratar? Não vai contratar. E aí vem para a segunda coisa, que a torcida do Fluminense fala muito dos torcedores, porque tá cheio do dinheiro. Aí que você vê que a pessoa não lê nada. Não lê, não ouve, não vê. O Lessa, se não me engano, foi o Lessa. Ou foi o Lessa ou foi um outro, não foi o Ilan, não. Foi o Lessa ou um outro youtuber, outro jornalista. Que quando o Fluminense vendeu o Arias, naquele negócio, vendeu, não vendeu, vai ser 17, vai ser 20, vai ser 30, não vendeu. Aí saiu a forma de pagamento, quando o Patriotas, lá da Colômbia, resolveu aceitar ganhar 30%, 20%, abrir mão de 20% do direito que ele tinha da Fluminense. O Fluminense ficaria com 70% e teria que pagar os 10% do agente. E o Patriotas ia ficar com 30%. Como é que vai ser pago esse negócio? Qual foi o acordo? Isso está no vídeo do YouTube. É só procurar os canais do Fluminense que vocês vão ver isso. Logo quando foi fechado o negócio. Ia ser pago em 4 parcelas. Sendo que as 2 parcelas desse ano, uma nesse semestre agora, e uma no semestre, uma agora, e outra dentro desse semestre ainda, mas mais para o final do ano. Ia pagar basicamente o Patriotas. E uma parcela, ou metade, ou 2 parcelas pro agente, mas essas 2 parcelas significariam 50% do que ele tem direito. E ano que vem, o Fluminense recebe 2 parcelas. O Fluminense não botou a mão em grana ainda. Recebe as 2 parcelas ano que vem. Uma em cada semestre. E dali também o Fluminense vai tirar mais 5%, equivalente a 5% do valor total, para dar 2 parcelas para o empresário lá, para o agente. Então o Fluminense não botou a mão nenhuma em grana de venda de áreas, só no ano que vem. Isso saiu publicado. Segunda coisa, porque recebeu 335 milhões da FIFA. Não recebeu. O Fluminense recebeu, Fluminense, Botafogo, Flamengo e Palmeiras. Eles receberam a participação, aqueles 15 milhões de dólares, que foi pago aqui no Brasil direto, inclusive. Foi a participação do clube. Os clubes europeus receberam, os de primeira linha, receberam 30 milhões de dólares. Aí tem a premiação. O Fluminense se classificou para as oitavas, para as quartas e para as semis. E não recebeu nada ainda. Aí o Chelsea, que foi o campeão mundial, há coisa de 10 dias atrás, deu uma sacaneada na FIFA. Nós somos campeões mundiais e não recebemos nada até agora. Aí a FIFA, uns 12 dias atrás, a FIFA colocou, foi publicado, que essa premiação, exceto a premiação de participação, a premiação de conquistas, de vitórias e de passagem de fase, começará a ser paga em agosto, em 2 ou 3 vezes. Então o Fluminense também não recebeu nada além daqueles 15 milhões. Vai começar a receber nesse mês agora. Se pagar no dia 1º, semana que vem. Se pagar no dia 31, daqui a 40 dias quase. Aí o que o Fluminense está recebendo? Não sei nem se recebeu, mas vai receber por agora. São aquelas solidariedades do João Pedro,
Tem outro aí. Tem outro aí que tem Solidariedade também. O Calegari. O Calegari foi vendido. Tem o João Pedro e tem mais um que foi transferido. Vai ter Solidariedade do Gerson. Tem o Gerson, João Pedro e tem mais um que tem Solidariedade. Mas se você somar esse negócio tudo, vai dar uns 12 milhões, 13 milhões. Então, o João Pedro dá mais. O João Pedro dá 2,5 em cima de 415 milhões. Dá 10 milhões. Mais o Gerson. O Gerson também é 2,5, se não me engano, em cima de 25 milhões. 25 milhões de euros. Aí isso aí dá 120 milhões. Dá mais 5 milhões. 5 milhões não, mas 4 milhões. Então o Fluminense vai receber esses dois aí uns 15 milhões de reais. É o que vai ser pago. O resto que todo mundo fala é só ano que vem. E a outra, do Copa do Mundo, é a partir da semana que vem. Mas pode ser no primeiro dia e pode ser no último. Se for no dia primeiro, é daqui a 7 dias. Se for daqui a 31 dias, é daqui a 38. E vai receber a primeira parcela de resultado, de desempenho. Então a torcida do Fluminense tem que, pelo menos, se informar. Principalmente essas pessoas que têm curso superior, que você vê, os caras escrevem direito, não tem erro de concordância verbal, não são caras de 20 anos de idade, 18 anos, que esses são chatos, são bobos, né? Então tem que acordar. Outra coisa é que a gente ouve, o Nino vai ter que voltar porque ele não pode jogar no Vasco, nem no Botafogo, nem em ninguém, tem que jogar no Fluminense. Isso é maluquice. O Fluminense vendeu o Nino por 8 milhões de euros, não. O Fluminense ganhou uma mixaria pelo Nino, porque 50% quase era do Criciúma. Ainda tinha o agente também. Agora o Zenit falou que quer o dobro. O Fluminense quer pagar o dobro. Não, o Fluminense não. Esse pessoal aqui, esses caras alucinados, vão pagar o dobro. Pô, não é mais fácil ir naquele francês que jogou no Chelsea, jogou no West Ham, que estava no mundo árabe, tem 30 anos de idade e jogou com o Thiago Silva. Esse cara vai ter luvas e o salário. Porra, se o Lima for pro Vasco, vai pro Vasco, se vai pro Botafogo, acabou, o Lima passou, a fase do Lima passou. Ele abriu mão do Fluminense porque ele queria jogar na Europa, aí foi jogar na Rússia. Já está falando russo perfeitamente, quem viu a entrevista dele na semana passada, saiu o vídeo, ele está falando russo de maneira tranquila. Então deixa o cara ir para onde ele quiser. O Fluminense não pode ser escravo. Agora, hoje saiu o Alexander, está negociando com o Atlético Mineiro. Ele e o Biel. A torcida, aí você vê, os mesmos caras, olha a nossa base, peraí. Você falar que a nossa base, que por exemplo, o André vai jogar no Flamengo, é para ficar pé da vida. Agora, o Biel saiu chutado do Fluminense tem 2 anos, porque ele tomou 2 bolas seguidas em 2 torneios diferentes que arrebentou com a gente. E tanto é que não jogou nada, foi vendido pelo Bahia esse ano e já voltou, porque também não aprovou em lugar para onde ele foi. E o Alexander, o pessoal fala, Alexander, vamos falar a verdade, não custa nada falar a verdade, parar de passar pano, passar maluquice. Xerém é o pulmão do Fluminense, mas não são todos que são o ar do Fluminense. Alguns, pô, é monóxido de carbono, pô. Não é o caso do Alexander, mas o Alexander vive de 3 meses que ele jogou bem. Vamos fazer uma revisão aqui, como eu fiz a revisão do Arias, quando ele virou titular, 2 vídeos atrás. Vamos fazer do Alexander. Fluminense em 2022, depois que o Diniz já tinha sido... o Abel tinha sido campeão carioca, o Diniz assumiu logo depois no Brasileiro, aí vinha vindo, e a gente tinha um problema sério, lateral esquerdo. Era o Barcelos, era o Caio Paulista, o Iago Felipe tentou jogar ali, também não deu certo, ninguém dava certo ali. Quando faltavam 3 ou 4 jogos para terminar o Brasileiro, o Diniz pegou o Alexander com 20 anos de idade, ele era volante, colocou ele na lateral esquerda.
2 jogos aqui no Maracanã, jogou pra caramba. Porra, arranjamos um cara, resolveu o problema. Todo mundo pensou isso, inclusive eu. Aí o Fluminense foi jogar contra o Bragantino, lá em Bragança. Puta. Até agora o Alexandre está procurando o Arthurzinho. Acho que é Arthurzinho o nome do cara, né? Ele tentou passar pelo Alexander 10 vezes, passou 20. Aí eu vi na hora, falei assim, pô, isso não vai dar certo. Aí o Fluminense fez as contratações que tinha que fazer, e o Alexander foi jogado para a posição dele. Aí o Alexander jogou. De fevereiro de 2023 a final de maio de 2023. Fez um campeonato carioca espetacular. Marcou gol na semifinal, marcou gol na final contra o Flamengo, jogando pra caramba. E se contundiu no jogo do Cruzeiro. Aí ficou um mês, foi aquele torção de mesma coisa do Inácio, mesma coisa do André, mesma coisa do Riquelme, mesma coisa do Isaac. Mesma contusão. Aí vai demorar 2 meses. Ele demorou um mês e uma semana. Já tá voltando, assim, porra, recuperação espetacular. E a gente tava sentindo falta dele. Aí ele voltou a treinar e se contundiu em outro lugar. Aí ficou mais 2 meses. Aí quando ele voltou, ele ficou 12 meses jogando no Fluminense. Ele teve várias chances. Jogou mais de 30 jogos. E nunca jogou nada. Acabou a fase dele. Agora então, e Fluminense, essa foi uma grande venda do Fluminense. Entendeu? O cara por 8 milhões de euros, ou 9 milhões de euros. Uma baita de uma venda. Ele nunca mais jogou nada. Agora então, ele vai para o Atlético Mineiro. Qual o problema? Deixa ele ir para o Atlético Mineiro. Esse camarada não é o André. E ninguém se preocupa com o Martinelli. O Martinelli é um baita de um jogador. Só que uma parte da torcida pegou implicância com o cara. Pô, fez um campeonato mundial espetacular. Ele chegou no campeonato mundial jogando pra caramba. Os últimos 4, 5 jogos do Martinelli no Campeonato Brasileiro, antes de começar o Mundial, jogou muito. Aí teve o azar, jogando pra caramba agora contra o Palmeiras, ele teve o azar daquela bola, passou aquela bola errada, acabou. Mas você vê que o cara sentiu o jogo, ele sentiu, porque é um cara que tem vergonha na cara. Então, porque tem que pagar o Nino. Tem que pagar Nino nada. Vai buscar o francês. Esse francês dizem que é muito bom, não me lembro dele, tá? Mas dizem que o cara é bom. Thiago Silva afiançou que o cara é bom, então busca o cara, pô. Vai ser mais barato que o Nino. Vai ter luva, vai ter tudo, mas vai ser mais barato que pagar 8 milhões, 10 milhões de euros pelo Nino, porra. E o maior exemplo disso, essas maluquices que tem no futebol brasileiro, o Flamengo está contratando o tal do Samuel Lino, do Atlético de Madrid. O cara tem 25 anos de idade. Porra, aí tá aquele Huawei espetacular. O Flamengo tá gastando o Flamengo já gastou uns 500 milhões nessa brincadeira. Esses 4 jogadores que ele tá trazendo. É Emerson Royal, o Saul, esse Samuel Lino, o Carrascal, né? Carrascal, puta, o Flamengo tá montando um elenco espetacular. Aí você vai ver a história desse Samuel Lino. O cara era sub-20 do Flamengo. O Flamengo não quis ficar com ele, ele foi jogar no São Bernardo. De graça, saiu de graça do Flamengo. Com 20 anos de idade. Aí o São Bernardo vendeu ele para a Europa. Agora o Flamengo está comprando um cara que ele deu a contratação mais cara do Flamengo. 22 milhões de euros. Só fazer as contas. 22 milhões vezes 6. 6 para fazer conta 130 e poucos milhões de reais. Acho isso um absurdo. Ele vai ganhar uma fortuna, não sei como é que o Flamengo vai pagar, né? Mas isso é um problema do Flamengo também. Então tem que parar com esses negócios, cara. Como é que vai ser, como é que não vai ser. Agora tem uma coisa certa, o Vitinho vem. Agora vamos voltar aqui ao Vitinho. O Vitinho vem. Eu acho que a torcida do Fluminense já está pegando no pé de um cara que o cara não tem culpa nenhuma de vir para cá. Então, sai na porrada com o Mário. Quando começar a xingar o Mário na arquibancada, não fica com medo da Bravo 52, não. Nem de outra torcida comprada pelo Mário, porque tem outras. Pô, xinga com vontade, pô. Porque, pô, o Mário está fazendo com o Fluminense é uma coisa de maluco. O Arias, quando saiu, já era para ter um cara no lugar do Arias. Olha, a gente já sabia que ele ia sair, já está contratado aqui o fulano de tal. Porque o Vitinho, ninguém pode pensar em sã consciência que o Vitinho vem pro lugar do Arias. Não vem.
Ele não joga que nem o Arias. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, é óbvio que o Fluminense vai contratar mais gente. Agora, se o Fluminense não contratar um camisa 10 para ser titular absoluto para resolver o problema do Fluminense, o Arias não resolvia o problema do Fluminense. Quando o Fluminense perdeu o Ganso, perdeu, que eu falo assim, até o meio do ano passado ainda estava levando. Mas perdeu. Aí só teve o Arias. Com o Arias a gente quase caiu. O Arias jogando pra caramba quase caiu. Por quê? Porque tá incompleto, porra. A gente precisa de um 10 com um cara que... Essa é a contratação mais importante que o Fluminense tem que fazer, é o 10. Com o 10, o Cano pode até voltar a jogar, o Everaldo pode jogar, o Kennedy pode jogar. Agora, sem o 10, eles não vão jogar. Porque o Cano o Ganso fazia o Arias jogar muito mais. Porque era uma característica do Ganso cair na meia direita. Ele fazia aquelas triangulações. Xavier Samuel Ganso, Samuel Xavier e Arias. Ganso, Martinelli e Arias. Ganso, Martinelli e Samuel Xavier. Samuel Xavier, eles estavam sempre fazendo essa jogada. Isso acabou. Quando estavam fazendo essa jogada, o Fluminense era um time muito assertivo. O Arias chegava na linha de fundo, o Samuel chegava na linha de fundo, até o Martinelli chegava na linha de fundo e jogava para trás. Rasteira, pro Cano fazer. Tô mentindo? É a mesma coisa que essa que eu falei do Alexander. Qual era o time as melhores exibições do Fluminense em 2023, de fevereiro, enquanto o Alexander jogou nessa fase espetacular dele? Qual era o meio de campo? Keno não era titular, era André, Alexander, Martinelli e Ganso. Samuel Xavier, Nino, em 2022 era Nino Manuel. Em 2023 começou, era Nino, era Samuel Xavier, era Nino e Felipe Melo, Nino e Manuel. No final de 2023 começou a aparecer o Thiago Santos. E o lateral esquerdo, que veio o Marcelo. Por isso e depois veio o Diogo Barbosa, o Vagalume. Então o Fluminense tinha essa defesa, esse meio de campo, e no ataque quem era? Arias e Cano. E o time jogava. Quando a gente perdeu, quando o Cano se contundiu e a gente perdeu o Ganso, o Fluminense acabou. Aí o Fernando Diniz despirocou. Começou a fazer aquela maluquice dele e foi só piorando. Aí pega o Martinelli, bota o Martinelli de central, bota o outro de central, pega o Marquinhos, bota de ala, pega o outro cara que é destro e bota na lateral esquerda. Aquelas maluquices todas que ele fez. Aí terminava o jogo sem meio de campo, com 10 atacantes e 10 meio de campo na defesa. Porra. Aí despirocou completamente. Quando o Mano entrou no meio ano passado, ele começou a acertar exatamente isso. Continuou esse ano, só que a torcida não gostou do Mano. Depois o Mano também é um cara de difícil relacionamento com os jogadores. Saiu, entrou o Renato, cheio de gás, dando aquele... O time do Fluminense cresceu. O Fluminense foi para o Mundial com 20 pontos em 11 jogos. Uma baita de uma pontuação. Agora já começou a ficar ruim. Então o Fluminense tem que simplesmente... a torcida tem que se adaptar a isso. Não vai, o Fluminense tem que contratar um 10. O Vitinho vem. Hoje o Renato já falou que vai entrar com o Kennedy, ele quer jogar com o Kennedy também, mas sem ser centroavante. Então ou vai jogar com o Everaldo, ou vai jogar com o Cano. Não acredito que o Fluminense contrate um 9, não. Para ser titular, é um cara caro, não vai contratar. E o Fluminense vai tentar contratar um cara bom de lado. Aí, pai, vai ser o Inestrosa? O Inestrosa é outra coisa. Aí eu quero o Inestrosa. Tem cara que fala assim, eu quero o Inestrosa. Porra, o Inestrosa, os números do Inestrosa são iguais aos do Canóbio. O Inestrosa está jogando bem agora. Começou a jogar bem esse ano agora.
Esse ano de 2025 até 2024 o cara é uma merda, andou em 5 clubes, pô. Nunca ficou em 5 clubes, pô. Ele veio pro Palmeiras no Sub-20, o Palmeiras dispensou o cara. Você acha que se ele jogasse da maneira que ele está jogando agora, o Palmeiras ia dispensar? Claro que não, pô. Aí foi pro Pachuca, voltou no Naval, eu não sei para onde, voltou em todos. Agora o cara se acertou. De repente ele está numa fase de Alexander. Se ele viesse pro Fluminense, seria bom? Acho que seria. Agora, pagando 8 milhões de dólares, nem por decreto, porra. O cara que tem 14 gols na vida, se pagar 8 milhões de dólares, ele é uma aposta, porra. Então não pode, você vai pagar 8 milhões de dólares, em vez de você pagar 8 milhões de dólares, paga 12 e pega um cara daqueles que você fala assim, pô, esse cara vai acabar aqui, vai arrebentar no Fluminense. Por quê? Porque o cara já arrebenta normalmente desde há 3 anos. Há 3 anos o cara vinha arrebentando, porra. Não um cara que está arrebentando há 6 meses, porra. E tem nego que morre. Não porque tem que ser o Nestor. Quem tem que ser a porra do Nestor? Se ele vier, não pode vir por 8 milhões de dólares. Se ele vier, que ele faça sucesso. Agora, o Fluminense tem que usar a sua base. O Fluminense tem que usar as suas contratações. Lavega, Lescano, Riquelme, Isaac, Ossi Davi, Júlio Fidelis, Doma. Eu não ficaria nem um pouco triste se pegasse com esses caras todos, mandasse todo mundo embora, esses caras que foram renovados até 2026, botar essa molecada. Ó, a gente não vai cair. Essa molecada vai começar a jogar agora. É com ela que a gente vai. Pronto. Eu não ficaria triste disso, não. A folha de pagamento ia cair a 1/3 e o Fluminense ia fazer jogadores. Em vez de vender por 1 milhão de euros, ia começar a vender começar em 15 milhões de euros para cima. Quando o cara for mais ou menos, que nem o Flamengo. O Flamengo pega um cara mais ou menos, é 15 milhões de euros. Se o cara for bom, é 30. Mas todo mundo sabe que o Mário, para negociar, é uma mãe, né? O Mário é uma mãe. Ele é um capeta, é uma pessoa ruim para a torcida do Fluminense. Basicamente, bicho, era isso que eu queria falar. Ah, eu falei que ia falar mais uma coisa no finalzinho. Eu falei do Vitinho. E eu no próximo vídeo eu tenho que confirmar, porque essa notícia é o outro nome que o Fluminense está negociando. Esse meu amigo lá do Fluminense disse que ia tentar saber. Com as cupinchas dele lá, não sei como é que o cara consegue, né? Mas é um camarada muito enfronhado no Fluminense. Eu nunca falei o nome dele para ninguém. Nem pro pessoal do Laranjeiras 21. Nem pro pessoal do Laranjeiras 21 eu falo. Ele me passa, tudo bem. Você vê que eu falei muito antes de qualquer um que era o Neymar que o Fluminense estava querendo. E era mesmo. Agora o Vitinho, ele falou comigo anteontem, ó. O Fluminense o Vitinho vem. Do jeito que as coisas estão indo, o Vitinho vem. Então, agora explodiu. Então o Vitinho deve vir. Ele falou comigo um outro nome, mas ele falou assim, ainda não confirmei. Tudo bem. É meu único contato, é um sócio do Fluminense envolvido na política do clube. Falou, gente. Saudações tricolores, bom domingo, que o Fluminense amanhã vença. Eu não falei do jogo ainda, eu estou falando já 30 e cacetada minutos, eu vou falar mais um pouco. Eu acho que a formação do Fluminense amanhã, o Fluminense vem de Samuel Xavier, Thiago Silva, óbvio, Freitas e René. Eu acho que a gente vai de Bernal. Acho que vai de Bernal, Hércules. Bernal, Martinelli, Hércules. Eu não sei se a gente vai no 4-4-2 com o Nonato ou com o Ganso. E no ataque, acho que vai de Soteldo e Cano. Acho que vai ser isso. Eu iria de Everaldo. Everaldo pelo menos corre mais. Procura abrir mais espaço. O Cano não faz isso. O Cano é aquele cara que finaliza, é finalizador. Mas eu acho que vai ser essa. Porque se for no 4-3-3 é um risco grande, né? Bom, aí é só tirar o Nonato ou o Ganso e enfiar o Serna. Vai ser Soteldo, Serna e Ganso, Cano, ou Soteldo, Serna e Everaldo. Acho difícil o John Kennedy começar jogando. Mas não acharia ruim, não. Falou, gente. Saudações tricolores e até amanhã. Se a gente tiver uma vitória, eu gravo. Que a minha cabeça vai estar alegre, eu vou estar sorrindo. De repente, eu vou estar sabendo o nome e passo aqui. Falou? Se inscreva no canal.